Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Amados irmãos, o tema do vídeo de hoje é um tema muito polêmico. Irei usar aqui um texto que tem causado muita divergência em alguns segmentos religiosos. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: o ladrão na cruz foi para o paraíso no mesmo dia? As pessoas falam o ladrão da cruz. Não, o certo seria o ladrão na cruz. Então vamos lá. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Enquanto você localiza o texto, quero aqui expressar a minha eterna gratidão a todos vocês que têm assistido nossos vídeos, têm deixado o like, têm compartilhado, pois para a plataforma do YouTube é muito importante os likes, os compartilhamentos e as visualizações. Eles vão entender que o nosso material é algo relevante e vão compartilhar para as pessoas. E com isso, alcançaremos mais vidas, pois todos sabem que não buscamos aqui fins lucrativos, nem pois graças a Deus eu trabalho, minha esposa trabalha para sobrevivermos, e também não buscamos projeção ministerial, mas sim pregar a palavra do Senhor e compartilhar aquele pouco de conhecimento que temos com todos vocês. Então, muito obrigado por cada like, cada compartilhamento, cada sugestão, cada crítica, cada dúvida também é muito importante, em especial agradeço por cada oração, que Deus os abençoe. O ladrão na cruz, olha, já ia errando, né? O ladrão na cruz foi para o paraíso no mesmo dia. O que é que diz Lucas, capítulo 23, versículo 43? Está escrito o seguinte: e disse-lhe Jesus, dois pontos, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, se você me perguntar, irmãos, o ladrão na cruz foi para o paraíso no mesmo dia? Eu te digo que a resposta é sim, sem medo de errar. Isto com base nas Sagradas Escrituras. Amados irmãos, existiam dois ladrões, Jesus no centro e um à sua direita e outro à sua esquerda. A tradição nomeiam eles como Dimas e Gestas. Aqui no canal, na playlist Dúvidas, eu tenho um vídeo com o seguinte tema: os dois ladrões da cruz. Quem foi Dimas e Gestas? Assista esse vídeo que você vai entender um pouco mais acerca desses dois homens. Então vamos lá. Tem causado muita polêmica aqui nesse texto, pois algumas pessoas dizem que uma vírgula pode mudar o sentido da palavra, da frase. Isso é verdade. Estou aqui com a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, né? Dos nossos irmãos da Testemunha de Jeová, onde diz a seguinte expressão, numa das suas Bíblias mais modernas, né? Uma versão mais atual, em Lucas 23, 43, está escrito: então ele disse, dois pontos, Jesus, vírgula, lembre-se de mim quando entrar no teu reino. Isso foi o versículo 42, né? Lucas 23, 42. Agora veja o 43. E ele lhe disse, dois pontos, em verdade, vírgula, eu lhe digo hoje, dois pontos, você estará comigo no paraíso. Em verdade, eu lhe digo hoje, dois pontos, que você estará comigo no paraíso. Então, se lemos esse texto aqui, pela versão dos nossos irmãos da Testemunha de Jeová, dá-se a entender que muda. No texto que lemos, na Almeida Revista Corrigida, dá-se a entender que Jesus afirma que seria hoje, no tempo presente. Já que, por conta dessa vírgula, dá-se a entender que foi algo projetado para o futuro. Mas vamos fazer uma análise. Em primeira instância, eu quero dar aqui uma afirmação. De acordo com o texto grego, no original, não há vírgula. Então já quebramos aqui esse argumento. Existem outros argumentos que eu vou citar aqui no decorrer desse vídeo, seria o mais breve possível para não fadigar meus amados amigos e irmãos. Então no texto grego não há vírgula. Eu sei que se a vírgula viesse depois da palavra hoje, mudaria todo sentido, porém no texto grego não há vírgula, né? Se colocam vírgulas, pontos para ter uma melhor compreensão, mas isto aqui é um em 1 milhão, ou seja, a maioria discorda disso. Então, quando muitas pessoas se pegam dizendo que tem essa vírgula, mas no texto grego não há vírgula. Então você pode me perguntar, irmãos, então, independente da vírgula ou não, como é que sabemos que se ele foi para o paraíso no mesmo dia, que o Senhor afirmou que sim? Então vamos fazer uma análise nas Sagradas Escrituras. Veja só o pedido que o ex-ladrão fez para Jesus, né? No versículo de número 42, está escrito, versículo número 42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Então, observamos que o pedido de salvação, que Dimas, podemos nomeá-lo assim como chama a tradição, fez para Jesus, conhecido também como um bom ladrão, foi para o futuro. Observa o texto, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Agora veja a resposta do Senhor Jesus Cristo. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, em verdade te digo que hoje, veja o texto, estarás comigo no paraíso. Jesus falou algo ao tempo presente, não foi algo projetado para o futuro. O pedido do ladrão, podemos observar que foi um pedido de salvação para o futuro. Já Jesus, ele disse que estaria hoje, ou seja, sabemos, que eu li o texto aqui na Bíblia dos nossos irmãos Testemunha de Jeová, eles afirmam que seria algo para o futuro. Nossos irmãos adventistas também expressamos aqui a nossa eterna admiração por essas pessoas, né? O nosso eterno respeito, admiramos essas pessoas, respeitamos elas, mas temos divergências teológicas. Amém? Simplesmente aqui o que eu estou falando aqui no campo da teologia, divergência teológica. Não aqui estou querendo agredir os irmãos da Testemunha de Jeová e Adventista, porém, cremos assim, primeiro que no texto grego não há vírgula, segundo, pelo contexto da Bíblia, quando fazemos uma exegese de um termo geral no que significa salvação, e algumas passagens que eu vou ler aqui dá-se a entender, sim, que foi algo presente, não para o futuro. E vou explicar a vocês, vocês vão entender. Por isso que eu peço que você assista esse vídeo até o final. Sim, irmãos, mas quando abrimos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, verso 17, até a parte C do texto, diz uma coisa interessante que parece que os irmãos adventistas e Testemunho de Jeová têm razão. O que é que diz João 20, 17? Está escrito o seguinte: disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Olha, então como é que ele poderia ter levado o ladrão, que de acordo com João, capítulo 20, 17, ele não subiu para o Pai. Então como ele levou alguém para o paraíso, se ele não havia subido? E também Atos, capítulo 1, verso 30, Atos capítulo 1, verso 3, também diz que após 40 dias que ele subiu aos céus. Então, se em João 20, 17, diz que ele ainda não havia subido ao Pai, em Atos 1, 3, diz que após 40 dias foi que ele subiu, então os irmãos adventistas e Testemunho de Jeová não estariam certos na sua afirmativa? Eles estão certos sim, e de fato Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e só subiu aos céus após 40 dias, como diz Atos capítulo 1, verso 3. Porém, temos que analisar todo o contexto para entender se de fato ele levou o ladrão no mesmo dia ou não. Então veja lá. Observamos que, interessante que você tem que ter uma coisa na sua mente aqui. Em primeiro lugar, que Jesus Cristo, ele estava aqui como um homem. De fato, ele morreu como homem. Mas a Bíblia nos revela que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Aqui no canal tem uma playlist com o tema Reflexões sobre a vida de Jesus. Peço que você assista 2 vídeos importantíssimos para que você entenda melhor esse assunto. Os vídeos são o seguinte: a natureza humana e divina de Jesus e também provas da divindade de Jesus. Provas da divindade de Jesus e a natureza humana e divina de Jesus. Vendo esses 2 vídeos, também aquele vídeo que eu sugeri no princípio, quem foi os 2 ladrões da cruz, quem foi Dismas e Gestas, você vai ter uma compreensão melhor do assunto, especialmente esses 2 aqui, no que se refere a provas da divindade de Jesus e a natureza humana e divina de Jesus. Então vamos lá. Observamos que, como homem, de fato, ele havia morrido, ressuscitou ao terceiro dia para que se cumprisse as Escrituras e subiu aos céus. Só que um detalhe, como Deus, não havia problema algum para Jesus levar a alma daquele homem ao paraíso. Podemos falar no campo humano que sim, mas como Deus não. Podemos observar que Jesus Cristo de fato morreu, o bom ladrão, também chamado de Dimas pela tradição, também morreu. Ambos, seus corpos foram para a sepultura, porém Jesus Cristo, como Deus, diz a Bíblia que ele é eterno, diz a Bíblia que ele é Deus. Veja o que é que diz em Isaías capítulo 9, verso 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus forte, ou seja, Jesus Cristo é Deus. Isso aqui, em Isaías 9,6, é uma profecia acerca da vinda de Jesus, do nascimento dele. Deus forte e Pai da eternidade. Então Jesus Cristo é eterno, Jesus Cristo é Deus. Então ele tinha morrido como homem, que ele era 100% homem, se materializou homem, como todos sabem, para que viesse aqui cumprir a missão a qual Deus estabeleceu para o resgate das nações, mas também ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Então, como homem, seu corpo foi para a sepultura com o de Dimas. Porém, como Deus, ele pegou a sua alma e levou para o paraíso no mesmo dia, pois como ele é eterno, como ele é Deus, não existe impedimento algum para Deus. A Bíblia diz, ainda antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa fazer escapar de minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ou seja, ninguém.
Deus tem todo o poder. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus forte. E no versículo de número 46 está escrito: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ou seja, aqui no verso 46 de Lucas 23 mostra que de fato ele morreu. Os ladrões também haviam morrido, mas como Deus, ele pegou a alma de Dimas e levou para o paraíso. Repito, seus corpos foram para a sepultura, sim. Os irmãos adventistas e testemunhos de Jeová estão certos, mas que a sua alma, a alma de Dimas, foi levada por Jesus ao paraíso naquele mesmo dia, pois Jesus é eterno, pois Jesus é Deus, Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, como diz lá em Mateus, se não me foge a memória, 28, 18. Disse-lhe Jesus: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, amados irmãos, podemos afirmar isso, que ele foi para o paraíso no mesmo dia, pois para Deus não existe impossibilidades, não existe barreiras, nem alguma dificuldade alguma. Espero ter ajudado você na compreensão de um tema polêmico. Qual é a sua dúvida? Qual é a sugestão? Deixa aqui na barra de comentários que será um prazer fazer a abordagem desse assunto. Quem sabe se a sua sugestão não será o próximo tema do vídeo aqui abordado. Que Deus vos abençoe.